Olá pessoal, é com muita alegria que estamos trazendo aqui no nosso Instagram Biologia a nossa primeira videoaula e um tema que foi pedido por alguns dos nossos seguidores, que é sobre a respiração celular. Nessa primeira videoaula estaremos abordando sobre a glicólise, a respiração celular que se divide em três fases, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, bons estudos, uma boa aula. Então, pessoal, nós nessa primeira videoaula, nós vamos abordar um tema que para muitos estudantes é um desafio. Muitos temem esse assunto em provas de Enem, até mesmo nas provas do ensino médio, muitos não gostam nem de ouvir falar em respiração celular. Mas é de fundamental importância que possamos aprender sobre a respiração celular, porque a respiração celular, ela é o processo bioquímico que ocorre na célula para a obtenção de energia na forma de ATP. É através da ATP, da energia obtida nas moléculas de ATP, que a célula consegue realizar os seus processos metabólicos. Agora, para compreendermos a respiração celular, nós temos que aprender sobre as suas três fases, né, que vamos ver adiante. Mas aí você pode estar se perguntando, você que nunca estudou esse assunto, você que não sabe nem para onde vai, ô professor, o que é ATP? ATP é adenosina trifosfato, é um nucleotídeo que é o grande responsável por fornecer energia para a célula. Na quebra das suas ligações é liberada energia e assim a célula consegue realizar os seus processos metabólicos. Então nós temos na primeira fase da respiração celular a fase da glicólise. Essa primeira fase ela ocorre no citosol. Pessoal, muita atenção nisso aí, porque nas provas de Enem, na prova de alguns vestibulares, isso cai bastante, hein? Para você descrever, para você apontar onde ocorre cada fase da respiração celular. Então, a primeira fase, que é a glicólise, ela ocorre no citosol, no líquido que fica no citoplasma. A segunda fase é o ciclo de Krebs. Esse, muitos têm dificuldade em compreender, mas em nossa segunda videoaula, nós vamos detalhar o ciclo de Krebs. Essa segunda fase, ela ocorre na matriz mitocondrial. E a terceira e última fase da respiração celular é a fosforilação oxidativa. Essa terceira fase ela ocorre nas cristas mitocondriais. Nós vamos devagarzinho, de uma forma bem didática, ver cada fase da respiração celular, ok? Então, gente, nessa primeira fase, nessa videoaula, nós estamos vendo a glicólise. O que é a glicólise? A glicólise ela consiste na quebra da molécula de glicose. E ao final do processo, nós teremos ATP e ácido pirúvico ou piruvato. A glicose é esse açúcar de 6 carbonos. Eu estou partindo do pressuposto que vocês já conhecem o que é uma glicose. É esse açúcar de 6 carbonos. E que ela vai ser quebrada em duas moléculas de 3 carbonos. O que vai quebrar essa molécula? São ações de enzimas ali no citoplasma. Nós não vamos detalhar essas enzimas porque, como eu disse, esse conteúdo é um conteúdo voltado para o ensino médio, né? Então, não se faz relevante no momento detalharmos essas enzimas. Então, o que vocês têm que entender é que nesse processo da glicólise, esse açúcar, que é a glicose, de 6 carbonos, ele vai ser quebrado e vão se tornar duas moléculas de 3 carbonos.
Pessoal, mas antes da gente prosseguir, para poder a gente entender esse processo, nós temos que compreender o papel fundamental que uma coenzima ela desempenha nesse processo da glicólise. É o NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. O que seria o NAD? O NAD é uma coenzima derivada da vitamina B3. E o que o NAD faz? O NAD ele é um aceptor de elétrons e de hidrogênio. Ele captura esses elétrons e esses hidrogênios. Antes dele fazer essa captura, ele se apresenta na sua forma oxidada, como NAD+. Ao capturar elétrons e hidrogênios, ele se apresenta na sua forma reduzida, como NADH. A gente passa agora para essa imagem, no qual nós vamos visualizar realmente todo o processo da glicólise. Como eu disse a vocês, a glicólise ela consiste na quebra da molécula de glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, em duas moléculas de 3 carbonos. Sendo que, para quebrar essa glicose pela ação de enzimas, vai ser necessário usar 2 ATPs. Agora, um fato interessante que é para ser observado é que ao final do processo da glicólise, além das duas moléculas de ácido pirúvico, serão originados 4 moléculas de ATP. Mas para produzir esse ATP, vai ser usado também 2 ATPs. É o que nós chamamos de investimento energético. É o investimento energético. Esses 2 ATPs gastos no início do processo, eles vão ser recuperados no final e ainda vai se ganhar mais 2 ATPs, totalizando 4 ATPs. Então, o que nós podemos observar aqui no início? Esse ATP, esses 2 ATPs, eles vão perder um fosfato para a glicose. Um fosfato para a glicose. Você pode observar, está aqui, os 2 ATPs perdendo cada um fosfato. Mas não é ATP, adenosina trifosfato, são 3 fosfatos. Então, quando cada um desses ATPs ele perde um fosfato, eles passam a ser 2 ADPs, que vão ficar ali pelo citoplasma, e você vai ver mais adiante que eles voltam à cena mais adiante. Então, o que acontece? Essa molécula de glicose, ela passa a se chamar frutose 1,6-difosfato. E qual a função desses fosfatos aqui? Tornar essa molécula instável. E ela se tornando instável, ela vai se tornar duas moléculas de 3 carbonos. Compreenda. No início do processo nós temos a glicose, um açúcar de 6 carbonos. 2 ATPs perdem cada uma um fosfato para essa molécula, um fosfato, cada molécula de ATP, totalizando 2 fosfatos nessa molécula, tornando essa molécula instável. Então, o que acontece? Ela se tornando instável, ela quebra, se tornando 2 moléculas de 3 carbonos, cada uma com um fosfato aqui. Vocês estão entendendo? Então, aí é que passa agora a entrar em cena o NAD. O NAD agora, ele passa a entrar em cena, porque essa quebra que acontece aqui da frutose 1,6-difosfato, gerando essas 2 moléculas de 3 carbonos, ela libera 4 elétrons e 4 hidrogênios. Você lembra que eu disse que o NAD ele é um aceptor de elétrons e hidrogênios? Então aqui essa quebra gerou 4 elétrons e 4 hidrogênios, que são capturados pelo NAD. Está aqui o NAD entrando em ação. O NAD, vocês estão observando aí. Então, o que acontece? Passa a ser agora 2 moléculas de NADH. Você lembra que eu disse que o NAD, em sua forma oxidada, ele é NAD, o NAD+. Então, ele captura os 4 elétrons. E dos 4 hidrogênios, eles capturam 2 hidrogênios. Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui.
ficando 2 hidrogênios por ali de bobeira no citoplasma que vão ser utilizados em outros processos metabólicos, ok? Então, mas são capturados 2 hidrogênios. Então, essa molécula ela passa, quando ela captura esses elétrons, ela passa a se apresentar na sua forma reduzida, que é o NADH. O NADH, ok? E ali também, no meio desse processo, enzimas que estão ali dispersas pelo citoplasma, elas adicionam mais 2 fosfatos no processo, com a finalidade de deixar essas moléculas no citoplasma. Esses 2 fosfatos aqui, eles são adicionados a mais. Note que a molécula de 3 carbonos já tinha um fosfato. Então, as enzimas adicionam mais um fosfato, ficando cada uma dessas moléculas com 2 fosfatos. E o objetivo desses fosfatos todos é manter essa molécula no citoplasma, não permitir que elas fiquem dispersas, que elas não saiam pela membrana. Ok? Então, a partir daí, nesse processo, o que acontece? Aqueles ADPs, que você lembra que lá no início do processo ficaram dispersos, eles, novamente, eles ganham mais 2 fosfatos, 2 ADPs. Esses fosfatos que estavam aqui, eles são adicionados a esse ADP, formando 2 ADPs. E da outra molécula, semelhantemente, a mesma coisa. Esses fosfatos que estavam nessa molécula de 3 carbonos, eles são adicionados a esses 2 ADPs, formando 2 ATPs. Então, ao final do processo todo, observe que nós temos 2 moléculas de ATP aqui, mais 2 moléculas de ATP aqui, formando no total 4 moléculas de ATP e mais 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Ok? Você lembra então que lá no início do processo foi gasto 2 ATPs e aqui são 4 ATPs. Então foi devolvido 2 ATPs que foram usados lá no início do processo e gerados mais 2 ATPs. Ou seja, dos 4 ATPs obtidos ao final do processo, a glicólise ela obteve 2 ATPs de lucro, ok? Então, se você não entendeu, você pode pausar, pode retornar com calma. Esse é o processo da glicólise. Você observa que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? É um processo metabólico bastante interessante, mas que cai pra caramba no Enem. Importante, gente, você se lembrar que a glicólise produz 4 ATPs, gasta 2, restando 2 no final. Na glicólise não há produção de água nem de CO2. Isso é bem importante, para não confundir com as outras fases da respiração celular. No Enem pode pintar casca de banana, pode pintar pegadinha. Então, lembre-se, na glicólise não há produção de água nem de gás carbônico. Ela é uma fase anaeróbia, ou seja, não há participação do oxigênio, ok? Nessa fase, ela não há participação do oxigênio, uma fase chamada anaeróbia. Cuidado para não confundir. Lembre-se desses 3 pontos que são bastante importantes nesse assunto da glicólise. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa primeira videoaula. Teremos outras 2 videoaulas a respeito desse assunto, da respiração celular. Espero que tenham gostado. As próximas aulas serão sobre ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários, podem mandar mensagem no direct. Essa videoaula vai ser postada também na nossa página lá do Facebook, da página bio.lu_gia, biologia, ok? Nos ajude, curta, compartilhe, divulgue, nos ajude a crescer, a divulgar mais e mais esse conteúdo para aqueles que estão se preparando para o Enem, aqueles que gostam de biologia. Não só dúvidas, como críticas e sugestões,
também de forma respeitosa, podem deixar nos comentários, podem mandar mensagem. Tá certo, pessoal? Aquele abraço e até a próxima.